Olá, queridos, graça e paz. Após a nossa introdução, nós iremos começar a falar do primeiro ponto. O primeiro ponto do calvinismo e o primeiro ponto do arminianismo, tá? O que é que essas duas escolas pensam? Nós estamos falando de teologia. Nós estamos falando de soteriologia, a matéria da salvação, tá? A gente vai dar um sprint aqui, um detalhe aqui ou outro, só para você ter um entendimento. Vamos lá. O que Calvino fala no primeiro ponto? O calvinista crê do primeiro ponto. E o primeiro ponto dele é a depravação total. Você já ouviu esse termo? Depravação total? Não? Então deixa eu explicar para você. Volto a dizer, é algo muito rápido. É só para você entender o que nós vamos falar. O que Calvino fala sobre depravação total? Eu anotei aqui para não me perder, tá? Deixa eu ler para você. Depravação total consiste em dizer que o estado do homem natural é de total depravação após a queda do casal. O casal esse, Adão e Eva, tá? Após eles pecarem, né? O pecado caiu no mundo e todo homem, quando nasce, ele nasce pecador. Ele não precisa pecar para ser um pecador. Ele já nasce pecador. Essa é a ideia de depravação total. Tá? Por isso o homem está morto espiritualmente em seu delito e pecado. Está lá em Efésios. Tá? E não faz escolhas livres. Vamos explicar isso. Ou seja, não tem livre arbítrio. Opa, a palavra arbítrio chegou e ela não está na Bíblia. Mas ela é muito debatida nesse tema de escolha. Né? Então, Calvino entende que pós-queda, a depravação, o homem não tem um livre arbítrio. Vou explicar para vocês qual é a ideia dele. Tá? Livre arbítrio, ele escolhe já influenciado. E não, a não ser pela obra divina, o homem não vem a Deus. Aí aqui nós temos versículos que eu vou ler para você. Alessandro, não tem o livre-arbítrio? Qual é a ideia de livre-arbítrio? Vamos lá. O que é uma pessoa livre? É uma pessoa que faz escolhas sem ser interpelado. O que é isso? É uma escolha livre. Deixa eu dar um exemplo. Por que eu pego um guarda-chuva? Porque eu vejo que está muito sol ou que vai chover. A minha escolha foi livre? Assim, eu do nada pensei em pegar um guarda-chuva? Não, a minha escolha não é livre. Ela é influenciada por alguma coisa. É isso aqui que ele está querendo dizer. As escolhas do ser humano, elas já não são mais livres, natas dele. Como, por exemplo, Adão e Eva, eles escolhiam livremente. Pós-queda, segundo Calvino, ninguém escolhe mais livre. Você escolhe, mas influenciado por alguma coisa. Ou por outra coisa. Por exemplo, alguns calvinistas dizem: já que você tem livre-arbítrio, levanta hoje da sua casa, vá trabalhar e passa o dia inteiro e decida não pecar. Se você conseguir não pecar, você é livre. Aí a pergunta que cabe: será que conseguimos? Aí você pode dizer, eu consigo, mas a gente tem que lembrar que Deus, ele não pega só o que eu faço externamente. Ele pega o que eu penso e da maneira que eu imagino, ou as ações que faço, até boas ações, mas que estão camufladas por maldade ou então por interesses. Até isso é complexo. 1 João 3,15 vai dizer: aquele que odeia a seu irmão é assassino. Repare bem, ódio é um sentimento. Você já sentiu ódio de alguém? Nem que seja por algum minuto. Tá entendendo como é que é complexa a coisa? Mas vamos falar de Armínio, a gente precisa ter o entendimento dele também. O que é que o Armínio pensa? Calvino fala de depravação total, que a queda não tem mais o livre-arbítrio. Calvino diz que existe esse livre-arbítrio. Olha como é que já dá conflito. Talvez você creia sim. Existe sim esse livre-arbítrio. Outros podem pensar diferente.
para a escolha. O que Calvino diz? O homem, embora debilitado pela queda, concorda com a queda, não é totalmente incapaz de escolher o bem espiritual e exercer fé em Deus de forma a receber o Evangelho e tomar posse da salvação. Então Calvino entende que a queda destruiu muita coisa, mas não depravou totalmente o homem. Ele consegue sim fazer coisas boas para escolher a Deus, ou seja, essas coisas boas com o coração limpo. Enfim, é uma ideia de Armínio e uma ideia de Calvino, que nós estamos falando de soteriologia. Agora vamos ler textos dos dois lados, para a gente embasar a ideia. Na parte de Calvino, quando ele diz que não existe esse livre arbítrio, deixa eu abrir aqui em Romanos 3, de 10 a 18. Você conhece o texto, mas eu vou ler aqui, tá? Só para você ter um entendimento. Romanos 3, de 10 a 18, para essa depravação total. De 10 a 18 está escrito assim: como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E nos seus caminhos há destruição e miséria. E desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém? De 10 a 18. Então aqui o calvinista lê para falar que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Vamos ver um outro texto aqui para falar de depravação. Vamos lá para Gênesis 6. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mal após o dilúvio, né? Então o que é que Romanos e Gênesis está dizendo? O homem é mal, de dentro para fora. Não há coisa boa que ele faça a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então essa depravação manchou o homem, a ponto que ele é depravado totalmente. E diz que as suas ideias, as suas faculdades, tudo que ele faz tem mancha do pecado. Ele precisa de Jesus. Vamos ler agora as partes, os versículos, melhor dizendo, dos arminianos, que diz que o homem tem o livre-arbítrio. Vamos lá. Versículo Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Vamos lá. Então disse Jesus a seu discípulo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos para Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus próprios profetas e apedrejais os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Amém? Olha só, vós não querestes. Ou seja, vocês tomaram uma livre escolha. Vocês não quiseram, eu quis e vocês não quiseram. Então, o arminiano usa o texto do livre-arbítrio. Olha só, viu? Eles tiveram livre-arbítrio. Mas por que eles não quiseram? A gente precisa entender, não é? Então, tem texto de Romanos dizendo que o homem ele é totalmente depravado, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, a não ser pelo Espírito Santo. E texto de Armínio dizendo que sim, você pode escolher. Ou seja, Armínio defende o livre-arbítrio ainda após queda,
E Calvino defende a depravação total. O homem não faz nada bom a não ser pelo Espírito Santo e a queda manchou ele até o fim. Ou seja, ele é depravado. Para Armínio, o homem não é totalmente depravado. E para você, o que você acha? Escreve aqui do lado. Escreve aqui embaixo. Graça e paz.